Fala, galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, tá? Mais precisamente sobre quinhentismo. É... Foi. Bom, quinhentismo nada mais é do que uma manifestação literária. Ele não é considerado por muitos estudiosos como uma escola literária. Por quê? Porque ele não é voltado para a arte em si. Ele não é voltado para a fomentação da arte, tá? Da a visão artística mesmo, tá? Os artistas. Ele foi um acontecimento histórico, tá? E que desse acontecimento surgiu uma manifestação literária, porque desse movimento surgiu o primeiro documento escrito no Brasil. Então, muitos estudiosos começam no quinhentismo, né, começam a estudar a literatura no Brasil a partir do quinhentismo, tá? Porque a partir desse documento escrito no Brasil começou uma manifestação literária, uma manifestação escrita, beleza? Isso no Brasil, tá? Bom, então é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revela a visão do homem brasileiro. Então, por mais que ela tenha sido escrita no Brasil, ela não foi escrita por um brasileiro. Então, não tem a visão de um brasileiro. Ela foi escrita por um europeu em terras brasileiras, tá? As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários que aqui estiveram. Bom, essas manifestações, o que é o quinhentismo? O quinhentismo nada mais é o relato, né, a visão, o relato do descobrimento do Brasil, tá? Então, tudo que aconteceu nessa expedição faz parte do quinhentismo, faz parte dessa manifestação literária. Então, as manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio. Então, tudo que a gente vai estudar mais para frente, né? Quem foi que descreveu tudo isso e tal, mas foi basicamente eles descreviam a terra, descreviam uma viagem e teve a expedição jesuíta. Então, ele teve duas divisões. O quinhentismo é dividido em duas partes: literatura informativa, que é essa literatura que é a descrição da terra, do índio, da viagem e tudo mais, e a literatura jesuítica, que é a catequização dos índios. Né? A gente vai estudar isso também um pouquinho mais para frente. O quinhentismo em si, na literatura, ele é mais voltado, a gente vai estudar mais história do que a própria literatura, tá? Porque basicamente foi a história do Brasil, foi o descobrimento, tá? Então, a gente tem que voltar um pouquinho nesses conceitos. Bom, então, são divididas a literatura informativa, que é sobre o Brasil, para os europeus, cartas, relatórios, documentos, mapas, e foi marcado essa literatura informativa foi marcada pela Carta de Pero Vaz de Caminha, que ele era o responsável, era o escrivão, era responsável por relatar toda a viagem, tá? Então, tudo que acontecia na viagem, quando eles chegaram ao Brasil e tal, ele relatava tudo para enviar para os reis, tá? Então, ficou caracterizado como ele relatava tudo e ele pisou em terras brasileiras e escrevendo, então ficou conhecido como a literatura informativa, tá? A primeira literatura no Brasil. A literatura jesuítica, que além de ser informativa, ela
pegava o geral. Então, a responsabilidade dela era catequizar e aculturar os índios, tá? Os nativos. Então, foi caracterizada que foi o precursor dessa literatura, foi o Padre Anchieta, tá? E ele trouxe o teatro e a poesia para poder catequizar e aculturar esses índios, tá? O teatro do Anchieta tem a mistura de elementos europeus com a realidade. Então ele traz, como ele, né, ele é da Europa, então ele traz muitos movimentos, muitas características europeias e coloca dentro da realidade indígena, tá? Porque o que ele queria? Ele queria se aproximar do indígena e queria aculturar, né? Ele queria influenciá-los. Bom, vamos dar eu fiz um resuminho aqui para mim, para eu me basear, tá? Vamos dar uma passada dessa parte histórica, tá? Para eu chegar nessa literatura informativa. Então, qual era a proposta dessa viagem, dessa expedição, né? Era encontrar terras, né? Era expandir negócios, porque basicamente todo mundo era a favor dessa expedição. Comerciante iria expandir negócio, eles estavam atrás também de especiarias, não só ouro, né? Além de ouro, mas eles também estavam atrás de especiarias, né? O que são especiarias? São pimenta, café, né? Então, naquela época não tinha muito, né? Eles armazenavam alimentos só com sal, então acabavam a carne ficando muito salgada. Então, eles estavam atrás de especiarias, né? E aí, além para eles exportarem também, né? Então, bom, eles estavam atrás de ouro, de terras, especiarias. Então, os comerciantes estavam a favor, porque eles poderiam, né, exportar, poderiam ganhar muito dinheiro com isso. Eles poderiam importar e exportar, né? A igreja era muito a favor, porque a gente estava nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, então veio muito a Contra-Reforma, né? Reforma protestante, Contra-Reforma, então estava essa loucura. Então a igreja queria expandir seus conhecimentos, queria expandir a sua visão, né? Então eles também eram a favor porque eles poderiam pegar mais povos, né, e poderiam expandir a sua cristianidade. A nobreza também estava a favor, tá? A nobreza, ela pensava em conseguir cargos, né, altos, então, se eles participassem dessa expedição, fosse a favor dessa expedição, eles poderiam conseguir cargos maiores, né, e crescer e tudo mais. Bom, é basicamente isso, né? O rei de Portugal é a favor, óbvio, né? Então estava tudo caminhando, né? Bem, quem não era muito a favor eram os agricultores, né, em si. Porque para eles não iria fazer muita diferença, né? Então, foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? E aí eles queriam, né, conhecer outros lugares, queriam mostrar sua cultura para outros lugares, queriam, né, riqueza, né, e tudo mais. Bom, a princípio eles ficaram um mês, né, no Brasil quando eles chegaram, né, no Brasil eles ficaram um mês e depois foram atrás das terras índias, né, que eles estavam a caminho das terras índias e aí acabaram, né, achando, né, o Brasil, né. Eles falam muito em descobrimento, mas eles já sabiam que existia, né, uma terra ali e tal, então eles só não foram, tipo, pensando em chegar até lá,
mas eles já sabiam que existia, tá? Bom, o contato dos portugueses com os índios. Quando eles chegaram, eles foram, né, meio que hostilizados. Lógico, né, chegando estranho na minha terra, o que é isso? E já quer chegar mandando? Não é assim. E aí, os indígenas viviam entre eles. Então, assim, eles não tinham vacina, eles não tinham anticorpos, a alimentação, né, não era tão rica. Então, quando os portugueses chegaram, os portugueses viviam, né, em aglomeração, cidades e tal. Então, quando os portugueses chegaram, os índios começaram a ficar doentes, porque eles não tinham essa proteção. Então, qualquer contato que eles tivessem, era muito mais fácil deles pegarem alguma doença. Então, eles começaram a pegar, né, algumas doenças e ficar muito doentes, alguns morrem, né, e tudo mais. Além do conflito que já existia entre tribos, existia muito conflito entre tribos. E aí os portugueses, como eles queriam conquistar a terra, eles queriam aliados também. E para isso, eles começaram a fazer a cabeça dos indígenas. Então, as tribos começaram a brigar mais entre eles. Então, morreu muito índio, muita gente, né? Ou seja, os portugueses chegaram para ferrar com tudo. Isso que foi a verdade, né? Bom, então, os portugueses lá começaram a explorar a terra, começaram a explorar a terra. Peraí. Eita. Bom, e aí com essa expedição, eles como eles estavam atrás de riquezas, né? Então eles eles encontraram o pau-brasil, né? Então, aquela árvore gigantesca que soltava tinta, né? E aí os índios eles misturavam com umas sementes e os portugueses descobriram que essa tinta não saía da roupa. O que para eles, né, eles iriam faturar muito, porque eles poderiam pintar tecidos. E a tinta do pau-brasil é uma tinta vermelha. Por isso que o vermelho é considerado como uma cor de riqueza. Os reis usavam muito vermelho, aquele tapete vermelho e tudo mais. Vinha do pau-brasil. Então, eles ganharam muito dinheiro, exportaram a tinta e tudo mais. Bom, e aí, aí chegamos, basicamente, né, aquele resumão, né, para a ida deles e tal. Bom, então, chegamos na literatura informativa. A literatura informativa, ela era responsável por passar informação. Então, quem ficou responsável foi o Pero Vaz de Caminha, tá? Ele descrevia tudo, ele era o escrivão, tá? Então, essa expedição foi chefiada, né, pelo Pedro Álvares Cabral, né? E aí tinham várias pessoas, era uma expedição muito grande, né? Muitas pessoas, então o Pero Vaz de Caminha era o escrivão e ele era responsável por relatar tudo e mandar para os reis, tá? Então, ficava responsável por relatar a viagem e o local descoberto, sempre, né, descoberto. O criador da Carta Magna descreveu o Brasil com uma paisagem bonita, sua fauna e flora e o povo puro e bonito. Então, assim, a visão dele, por mais que ele queria, né, aculturar, né, o povo, que ele queria explorar as terras, ele viu uma paisagem muito bonita, muito simples, sabe? O povo é muito simples, né? O povo não usava roupa, né? Ficavam nus. Eles animalizavam muito os índios, né? Por eles se comportarem diferentes, por eles não usarem roupas, não terem modos, né? Então, os índios, eles não têm uma imagem pejorativa do sexo, para eles é algo muito normal, muito natural, e os portugueses não achavam isso, né? Eles tinham outra visão. E como eles não respeitavam a cultura do outro, né?
eles, né, ficavam meio... E aí a Carta de Caminha inaugura o que se convencionou chamar de literatura informativa sobre o Brasil, que foi a primeira literatura escrita em terra brasileira, porém escrita por um europeu. Esse tipo de literatura, também conhecido como literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, como o levantamento da Terra Nova, da sua floresta e fauna, dos seus habitantes e costumes, que se apresentaram muito diferentes dos europeus. Então era uma realidade completamente diferente, né? Daí isso era uma literatura meramente descritiva, e como tal, sem grande valor literário. Então ele não tinha muita emoção, muito valor literário. Ele simplesmente descrevia tudo o que ele via, tudo o que ele acompanhava. A principal característica da carta é a exaltação da terra, resultante do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical. Então ele exaltou muito a terra, ele falou muito bem da terra, do povo e tudo mais. Bom, então ele era responsável, né, pelas descobertas, ele falava do dia a dia dos marinheiros também, tudo que passou nessa expedição até chegar à Terra, e depois também, quando eles foram a caminho das Índias. Quando eles chegaram lá, eles exploraram a Terra e conquistaram a Terra, né? Eles fizeram uma missa, tá? Uma missa para celebrar essas conquistas. E essa missa foi assistida pelos nativos também, os nativos de longe, eles assistiram a missa. Para eles era algo completamente, né, diferente, novo. Bom, então... Deixa eu ver onde eu tô para não me perder. Alguns portugueses também, eles sentiram um apreço pelos índios, né? Assim como o Pero Vaz de Caminha ele relatou na Carta Magna, eles sentiam um apreço, porque eles né, realmente acharam bonito a forma que os índios lidavam, né, a forma que os índios eram. Tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Sobre essa característica dos índios, sobre a visão de alguns europeus com base nisso, né? Então, vocês podem procurar também. Tem vídeos no YouTube também contando melhor essa descoberta, né? Então, é válido vocês procurarem, é válido vocês, né? Eu sei que vocês já sabem sobre o assunto, mas procurar um pouquinho mais é bem interessante. Bom, então, aqui é a carta, tá? Um exemplo da carta. Tem a carta também disponível na internet, tá? Se vocês quiserem, tal, tem a carta disponível na internet. É uma carta bem curta, não tem muita coisa. A linguagem é bem formal, né? Mas é a linguagem de Portugal mesmo. Então, no vídeo da parte 2, eu continuo literatura jesuítica e vou falando sobre os percussores, tá? Então, deixa eu parar aqui. Até daqui a pouco.